pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos estudar sobre uma dúvida. Uma vez que nós fomos salvos, estamos salvos para sempre? Fomos purificados, permanecemos purificados para sempre? Vamos estudar isso? Nos acompanhe. Vamos lá, gente? Então é assim, segundo livro de Reis, capítulo 5, eu vou estudar praticamente o capítulo até o versículo 19, mas eu não vou ler ele inteiro, senão a gente gasta muito tempo, tá? Eu vou falar da história com vocês e ler alguns versículos, depois vocês conferem, tá bom? Vamos só começar a ler assim no verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Então todos os elogios foram dados a Naamã no verso 1, né? Ou seja, foi colocado que ele era um homem valente, valoroso, um homem de guerra, um homem que o rei tinha grande consideração, então era alguém que tinha muito poder, né? Só que o versículo termina dizendo o quê? Porém ele era leproso, ou seja, o que adianta, né? Até isso se encaixa de que forma? Porque a lepra no Velho Testamento fazia com que uma pessoa fosse considerada imunda, ou seja, impura. Para nós, no Novo Testamento, qual é a realidade de uma pessoa impura ou imunda? Seria aqueles que ainda não foram purificados pelo sangue de Cristo, ou seja, os que não são salvos, ok? Por quê? Porque aqueles que são salvos são purificados do pecado. Antes da salvação, a pessoa é considerada impura, ok? Tudo no Velho Testamento deve ser olhado hoje pelos olhos de Cristo, ou seja, tem que ser olhado pelo prisma da Nova Aliança. A gente não tem que estudar o Velho Testamento e aplicar aquilo que se vivia na altura. Nós temos que olhar o Velho Testamento e encontrar Cristo nele e fazer caber para a nossa realidade hoje, da Nova Aliança, tá? Então nós estamos falando aqui do verso 1, que Naamã tinha tudo, porém era impuro, era leproso, ou como a gente fala hoje, não era salvo, ou seja, não adianta nada. E no caso da lepra, verdadeiramente uma pessoa precisa de quê? De ser salva, né? Ou seja, o que pode se fazer no caso da lepra? Nada, até hoje inclusive, né? As pessoas podem ser medicadas para conseguir se relacionar com as pessoas, hoje isso é possível, mas não tem jeito, não tem cura nem na medicina. Então significa que é necessário ter salvação, é isso que o versículo está nos mostrando, tá? E o que acontece? Vamos abreviar. A Bíblia fala que o exército da Síria saiu da guerra e trouxe de Israel uma menina, uma escrava, e essa menina ficou servindo a mulher de Naamã. E essa menina conversou com a mulher de Naamã e disse: poxa, o meu senhor podia ir até o profeta que está na minha terra, em Samaria, lá em Israel, porque o profeta pode curá-lo. Quem é essa menina hoje para nós? É a igreja. A igreja é aquela que anuncia o que Cristo pode fazer. Por que eu estou comparando aqui Cristo com o profeta? Porque o próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, ele se compara com Eliseu. Ele diz assim, no capítulo 4, verso 25, diz assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta em Sidom, está se comparando com o profeta, e agora ele fala do Eliseu. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga ouvindo estavam se enchendo de ira. E aí ele diz, e levantando-se expulsaram da cidade, tal. Por que aconteceu isso? Porque Jesus entrou em Nazaré e fez poucos milagres porque o povo era incrédulo com relação a quem ele era, porque ele se criou em Nazaré. Então, tipo assim, quem é esse? Você é o filho de José? Quem é esse cara aí? Então ele falou assim, o profeta não tem honra na sua casa. Então Jesus está realmente se colocando como profeta, se comparando com o profeta Eliseu e com o profeta Elias. Então quando a gente vai aqui no livro de 2 Reis, que a menina fala do profeta para a mulher de Naamã, é a igreja falando de Cristo para as pessoas que necessitam de salvação, né? E o que a menina fez? Ela simplesmente disse, olha, o profeta pode curá-lo. E é interessante, isso pra mim é muito forte, porque assim, até tem um amigo meu, e com certeza ele vai ouvir esse vídeo, que é o Leandro,
e que é um casal abençoado lá em São Paulo, que a gente está sempre comunicando. Ele me passou uma vez uma pregação, ele disse uma coisa que foi tremenda para mim. Ele disse assim, nós não fazemos a obra, nós anunciamos uma obra feita. Eu falei, uau, é isso mesmo? Porque a obra de Cristo foi concluída, ela foi feita. O que a igreja faz? Ela anuncia. O que ela anuncia? Olha, na obra de Cristo você pode ser curado. Olha, Jesus pode te ajudar. E a maioria das pessoas hoje, na igreja, querem se esforçar para ser responsável pela cura de alguém, né? Eu vou me consagrar, que a hora que eu orar, o céu vai descer. Não, meu irmão, nunca vai ter a ver com você. Você pode se consagrar o quanto for, não é você que faz milagre, não é você que dá, não, porque se eu jejuar a palavra vai ser abençoada. Não, a palavra pode ser abençoada sem o jejum. Por quê? Porque é Cristo quem faz a obra. A igreja é como essa menina, a igreja apenas representa aqueles que dão a boa notícia. O que a menina fez? Ela deu uma boa notícia, né? Que ela falou, olha, o profeta pode curar. E é isso que a igreja faz, a igreja dá uma boa notícia. Olha, gente, Jesus pode curar, Jesus pode te ajudar, Jesus pode te salvar, Jesus pode te limpar. É só isso que a gente faz, tá? Continuando lá, versículo 4. Pois eu não tô lendo, né? Então vai, a gente continua falando. Aí o que aconteceu? O Naamã soube disso, né? A mulher dele falou com ele e ele foi falar com o rei. E é claro, né, pessoal, que o rei queria que ele fosse curado. Por quê? Porque pro rei aquele homem era muito importante. E o rei falou assim, ai Naamã, então peraí. Então você vai até o rei de Israel e eu vou mandar uma carta pro rei de Israel. E pronto, e foi assim. Então ele escreveu uma carta e o Naamã levou assim, o que diz aqui? Naamã foi para Israel com a carta do rei dele e levou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. O que encaixa isso nos nossos dias? Todo mundo quer pagar para ser puro, não é? Todo mundo quer pagar para ser salvo, ou com as suas obras sendo perfeito, ou frequentando a igreja o máximo que puder, né? Todo mundo quer pagar para ser salvo. Por quê? Porque engraçado e é verdade, pessoal, que no mundo a palavra graça banalizou. Ou seja, o mundo vê assim, tudo que é de graça não presta, né? Tudo que é de graça, ninguém dá valor. E no fundo, no mundo é mesmo assim que funciona. O que é caro, o que é difícil, parece que é o que vale mais. É aquilo que a pessoa tem mérito de alcançar, é aquilo que realmente a pessoa se esforçou para alcançar. Mas Romanos 12 diz pra gente renovar o entendimento. Com Deus, o que se tem que pagar não presta. Mas o que é de graça presta. Por quê? Porque, no nosso caso, por quê? Porque a salvação era um preço muito caro. A limpeza, a pureza, o tirar o pecado é muito caro. Só Jesus pode pagar isso, certo? Nós não poderíamos pagar isso. O que a gente podia pagar não custava a nossa salvação, não custava a nossa purificação, de jeito nenhum. Mas os homens têm sempre a impressão que não é possível que o que presta é de graça. Então ninguém acredita que a salvação é gratuita. Eu sempre acho interessante que quando é feito o apelo na igreja, até mesmo o batismo, o que é feito? A pessoa tem que confessar que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Mas eu não consigo entender como é que uma pessoa confessa isso e em seguida ela é levada a acreditar que se ela não fizer por onde, ela não vai ser salva. Gente, mas ele não é único e suficiente? Não encaixa, né? Incoerente. Mas então foi isso, Naamã levou todas essas coisas e tal, caso custasse alguma coisa, e a carta chegou até o rei de Israel, e o rei de Israel ficou louco. Ele falou, mas acaso eu sou Deus para dar a vida e tirar? É tão engraçado que em João, até anotei aqui, João capítulo 10, 18, Jesus falou assim, eu sou aquele que posso dar a vida e tomá-la de volta. E aqui ele está dizendo, eu não sou Deus para dar a vida ou tirá-la. E tão interessante isso, porque verdadeiramente Jesus quando fala isso, mostra, eu sou Deus, né? Os judeus deveriam reconhecer isso pela escritura, mas tudo bem. Chegou lá, o rei de Israel ficou louco, falou, meu Deus, o rei da Síria quer problemas comigo, porque como é que eu vou curar esse homem? Você percebe a igreja aqui querendo gandular a bola? Ou seja, não, joga pra mim que eu faço gol. Ou seja, eu vou curar, eu vou libertar, se eu não ajudar, se eu não acompanhar. A igreja fica tão desesperada para mudar a vida das pessoas que a obra fica tão pesada e por isso que não dá fruto, né? Gente, eu acho horrível aquela frase de tipo assim, ai, a igreja aqui e os perdidos indo pro inferno e a gente aqui. Meu irmão, você acredita que alguém vai chegar diante de Deus e Deus vai falar, olha meu filho, sinto muito, aquele dia o pessoal não foi evangelizar, você acabou morrendo e não recebeu o evangelismo, agora você vai pro inferno. Meu irmão, você acredita nisso? Jesus falou, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós.
Então Jesus disse, os que o Pai me deu virão a mim e eu jamais os lançarei fora. Você acredita mesmo que uma pessoa vai pro inferno porque você não conseguiu sair para evangelizar? Você acha que está na sua mão isso? Ô, irmão, pelo amor de Deus, não está no seu ombro a salvação das pessoas. Isso não é responsabilidade sua. Nós nos comportamos como a menina quando o Espírito Santo prepara essa ocasião, né? Quando nós no coração sentimos a alegria de falar alguma coisa, de participar de alguma coisa, uma inspiração para tal. Agora você jogar no teu ombro de que você não saiu para evangelizar e os perdidos foram pro inferno, isso é uma pretensão muito grande. Isso é achar que está na tua mão a salvação das pessoas. Você acha que Deus planejou a coisa para ficar na mão dos homens, meu? Você acha que Deus confia na gente dessa forma? De colocar na nossa mão aqueles que ele chamou para filho? Ô, gente, pelo amor de Deus, a igreja tem que deixar de ser totó, gente. Não é possível. Então tá aqui, o rei tá se comportando dessa forma. Ai, como é que eu vou curar o leproso? Mas quem tá falando de você, querido? Você é ninguém, você não é ninguém. Aí o que ele fala? Olha, vamos ler aqui no versículo 8, diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. É muito interessante que hoje a igreja, ela se compara com o profeta, né? Ela fala assim, tá vendo? O cara era um cara de fé. A gente tem que deixar vir a nós, porque a gente vai fazer... Não, peraí. A Bíblia não compara o profeta a gente. Essa escritura tá comparando a menina a gente. A gente só dá boa notícia. A escritura, o próprio Jesus, compara o profeta com ele. O profeta Eliseu representava Cristo naquele tempo. Gente, o Velho Testamento é para procurar Cristo, não você. O profeta Eliseu representava Cristo. E é muito legal que ele fala assim, e o homem de Deus. Hoje todo mundo gosta de falar, o homem, eu sou o homem de Deus e vou orar por você. Não, muito obrigada, eu tenho um homem que é Deus, Cristo. O Velho Testamento tinha homens de Deus, né? Servos de Deus. Hoje eu tenho por mim o Filho de Deus, não o servo de Deus. E um homem que é Deus, Cristo, não um homem de Deus. A igreja só olha para Jesus e não para os homens, tá? E ele falou assim pro rei, olha, manda o Naamã pra mim que eles vão saber que tem profeta em Israel. Tem quem faça milagre aqui sim, tá? E na igreja é Cristo que faz, tá? E aí versículo 9, veio pois Naamã com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Bom, deixa eu continuar sem ler, né? Aí o que aconteceu? Ele para na porta de Eliseu e o que acontece? O Eliseu manda Geazi, que é um moço, a Bíblia chama de moço dele, era alguém que com certeza auxiliava em muitas coisas. E ele falou assim, olha, manda diz ao Naamã para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e depois disso vai ser limpo. E é engraçado que a gente fez o culto no sábado e o Zé, ele deu aqui uma referência muito legal. Ele falou assim, engraçado que Naamã não viu o profeta, né? O Naamã, ele viu o moço do profeta, aquele que trabalhava por profeta, né? Ele não viu o profeta. E isso é a figura da igreja. A gente, quando está com a igreja, a gente não vê Cristo com os olhos. A gente ouve aqueles que anunciam, aqueles que têm direção dele. A gente ouve essas pessoas, a gente vê os pastores, a gente vê os irmãos da igreja, as pessoas que vão falar por meio de Cristo, pela palavra de Cristo, para nos ajudar. A gente não tá vendo, né? Isso foi muito legal, foi uma referência, ou seja, para receber um milagre, né? E aí ele falou isso para Naamã e Naamã ficou muito chateado, gente. E eu achei o máximo que, olha só, no versículo 11, Naamã, porém, ficou muito indignado, dizendo, pensava eu, que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho muitas pessoas assim, muitos amigos dentro de igreja, muitos pastores amigos dentro de igrejas que seguem esses tipos de rituais. Então eu não quero ofender ninguém, mas a gente vai falar sobre a verdade. O Naamã, ele recebeu uma simples direção, né, do Geazi. Ele falou assim, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e beleza, você tá limpo, tá? É isso aí. E Naamã ficou indignado por quê? Porque os homens, eles estão muito ligados a rituais, a ver, né? Naamã falou, o quê? Eu achei que o cara ia vir falar comigo, querer sair, invocar o nome do Senhor, né? Pôr a mão no leproso, limpar o leproso. Ou seja, ele achou que ia fazer um estardalhaço. E a igreja se perdeu nisso também. A igreja hoje ela é muito ligada a rituais, né? É campanha, é vigília da libertação. Eu nunca entendi essa coisa de vigília da libertação. Gente, a cruz já me libertou. Tem vigília da libertação, pelo amor de Deus, isso não existe.
tem que subir no monte para fazer propósito, tem que ter jejum para não sei o quê, é um bando de rituais, é o envelope da campanha de não sei o quê, é a Santa Ceia do não sei o quê. Ô, gente, pelo amor de Deus, para com isso. A gente complica a vida das pessoas desse jeito. E o pior, que o ser humano já é complicado, de natureza. As pessoas já acham que o que é o simples não presta, igual a gente falou sobre graça agora há pouco. O que é simples não presta. Quando chega na igreja, complica. Nossa, é igual para os ministros de louvor, eles têm uma pegada de ficar pulando e gritando. Irmãos, por experiência própria, a maioria é fita. Não é fita porque o cara é mau, não tô falando isso, mas porque ele sabe que esse estardalhaço, esse barulho todo, vai fazer o povo acreditar que Deus está ali. Quando na realidade o povo não tinha que acreditar que Deus está ali, o povo tinha que saber que Deus está dentro de cada um. E que eu não preciso fazer movimento, estardalhaço, berraria, para que as pessoas sintam Deus. Eu preciso apenas ser verdadeiro. Até porque a presença de Deus que está dentro de nós não depende de mim das pessoas sentirem. Eu não sou eu que vou provocar isso nelas. Tá percebendo? E a galera sai sem voz do louvor, fazendo barulho, gritando, rolando no chão. Pra quê? Porque desse jeito o povo vai sentir emoção. Quer dizer, é só emoção mesmo, porque não tem nada de Deus nisso. Eu não tô dizendo que uma pessoa não possa se empolgar dessa forma, isso pode acontecer, mas a maior parte das vezes é ritual, é coisa para que gere barulho. E as pessoas, por exemplo, eu não sou contra uma igreja estar dentro de um salão, não. O que eu acredito é que você vai para um salão quando há necessidade. Se dentro de uma casa já não cabe 60 pessoas, os vizinhos vão reclamar, não, vamos para um salão, você percebe? Isso é óbvio, é questão de bom senso. Agora, você ter um salão pagando um balúrdio de dinheiro para ter 15, 20 pessoas, é muita falta de inteligência. Você não pode gastar 2.000 no aluguel com gente passando fome. Aí dentro da igreja tem 20 pessoas, paga 2.000 de aluguel e dessas 20 tem gente que não tem um dinheiro para comprar um iogurte pro filho. Quer dizer, é ridículo. É melhor tirar tudo isso, pegar os dízimos, usar. Eu sou a favor de os dízimos, oferta, seja lá o dinheiro que vier, ser usado pelas pessoas. Isso é óbvio. Porque, isso é pela igreja. Você tem gente que está passando fome e uma igreja que está sobrando lugar. Isso é muita burrice. E por quê? Porque eu não estou dizendo que quem faz isso é mal. Mas eu entendo que às vezes o próprio pastor fica refém disso. Por quê? Porque se ele não, as pessoas acham que casa, Deus não tá. Casa? Não, tem que ir na igreja. Quer dizer, a pessoa já não sabe nada, né? Porque igreja é gente, igreja não é coisa. Não, tem que ser uma igreja. E o pior é que é verdade. Se você vai para uma casa, muita gente não quer ir para casa. Por quê? Porque acha que ali não é igreja. Agora, ao mesmo tempo, eu culpo esses pastores porque eles são refém do que eles ensinam. Eles ensinaram isso pro povo, agora estão refém disso. Agora, toma aí, né, irmão? Agora carrega essa criança. Você ensina um negócio desse, você fica refém disso. É ou não é? Então, o próprio Naamã, gente, nós estamos falando que o Naamã estava indo embora, ele estava botando em causa a sua pureza, a sua cura, a sua salvação, porque era simples. Não, é simples, eu não quero. Eu quero um ritual, eu quero uma coisa grande, eu quero uma coisa que parece de gente rica, eu quero barulho, eu quero campanha, eu quero envelope, eu quero morrer de dar dinheiro na igreja, eu quero pagar por isso. Então, meu irmão, o que eu posso fazer por você? Nada, né? Olha, fazer o quê? E aí, o que acontece? O pessoal que estava com o Naamã falou assim pra ele, Senhor, peraí, se o profeta te pedisse algo difícil, o senhor não faria? Então por que o senhor não faz algo simples? É só uma boa pergunta, né? Aí o que o Naamã fez? Beleza, vai, vou lá. E a Bíblia diz o seguinte no verso 14, então desceu, ele voltou, e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Primeira coisa que é interessante é que a carne dele se tornou como de uma criança, ou seja, ele ficou melhor do que ele era antes da lepra. Quando a gente é salvo, quando nós somos purificados de uma vez por todas, porque isso é graça, né, irmãos? Você ser purificado dos seus pecados sem o seu esforço, tá? Quando você é salvo e acabou. Você não vai perder a salvação mais se você manter a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. Não tem como perder a salvação. Nem as suas falhas podem fazer você perder a salvação. Você foi de uma vez por todas purificado. E aí, ele é limpo e a Bíblia diz que ele volta a ter uma pele de criança. Ou seja, quando a gente é salvo, quando a gente é purificado, a gente se torna melhor do que antes. A gente fica mais saudável, mais forte, mais sábio. E isso é uma verdade. Se você disser pra mim, pastor, mas isso não aconteceu comigo, às vezes é por falta de conhecimento. Porque a gente precisa conhecer aquilo que as escrituras falam a nosso respeito pra gente confiar naquilo.
né? Pra gente se estribar naquilo. E a nossa confiança naquilo faz com que a fé que Deus nos deu funcione. E a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes. Eu fiquei pensando 7 vezes por quê? E a primeira vez que a Bíblia fala sobre 7, é sobre Deus ter criado o mundo em 7 dias. No 7º ele descansou. Então, e depois, isso foi a primeira vez. Ou seja, ele completou uma obra durante 7 dias. E se você for estudar, começando pelo Velho Testamento, todos os rituais que completavam alguma coisa era 7. Ou seja, a pessoa que tocasse no morto era impuro. Então ele se lavava 7 vezes e depois esperava 7 dias para ficar limpo. Olha, gente, tá cheio de 7. Eu nem vou citar tudo e também nem lembro de cabeça. Mas tem uma série de coisas com 7, como no 7º ano, quem devia para o outro e não pagou ainda, no 7º estava perdoado. Ou seja, no 7º aquela obra se finalizava, completava. Ou seja, a gente entende que para Deus o número completo é 7. As pessoas gostam de falar muito, o número 7 é o número da perfeição. Eu não sei se eu posso colocar assim, mas o que a Bíblia nos faz entender é que o número 7 é o número da obra consumada, a obra terminada. Pode ser uma obra perfeita, pode ser. Até em Apocalipse, porque são 7 igrejas, porque são 7 tempos da igreja na terra. No 7º ela termina a sua obra na terra e ela é arrebatada. Então depois vem os 7 anos de tribulação, para depois se findar também o tempo da justiça de Deus na terra, né? do juízo de Deus na terra. Então, o 7 é uma obra concluída, terminada, uma obra consumada. Por isso que ele mergulhou 7 vezes, mostrando que uma obra consumada o salvou, o purificou. Vamos ler mais um pouquinho, versículo 15. Voltou ao homem de Deus, aí ele ficou limpo, né? Ele foi purificado. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, o Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Por quê? Porque é de graça, não foi Eliseu quem fez aquilo, né? Às vezes o pastor, ele se coloca como se ele fosse o autor das coisas que acontecem na igreja. Não é uma verdade, ele é só o moço, ele é só aquele que disse o que deveria ser feito por parte de Cristo, tá? Então Eliseu recusou, ele falou, não vou ganhar nada com isso, porque não fui eu que fiz isso, né? Não tenho nada a ver com isso. Nós não devemos receber recompensa por nenhuma oração que nós fazemos, nenhuma visita que nós fazemos, nenhuma palavra que nós damos. Nós não devemos receber recompensa. Há pessoas que vivem do evangelho, isso é bíblico, isso está certíssimo. Um pastor que ele vive da oferta das pessoas, não tem problema, isso é uma coisa combinada e a igreja aceita isso, tá tudo lindo. Eu não quero mais viver assim, mas tem gente que vive assim e tá certo, isso é bíblico, tá tudo certo. Mas o que a gente não pode é atribuir a nós a recompensa do que o povo recebe. Não tem nada a ver conosco, tá? Não tem essa de, eu mereço, eu fiz oração. Não, você não merece nada, você não fez. Até porque é Cristo quem te recompensa de todas as coisas. Você pode viver disso, mas a recompensa, o que maior você pode receber vem da parte de Deus. A Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário. Só que quando a Bíblia diz isso, está se referindo a Cristo nos recompensar e não as pessoas, tá? Versículo 17, disse Naamã, se não queres, peço-te ao teu servo que seja dado levar uma carga de campo. Vamos pular. Versículo 18, olha que forte, pra gente fechar. Nisto perdoe o Senhor. Isso Naamã está dizendo ao profeta Eliseu, mas eu já vou explicar melhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Quando o meu senhor, o rei, ele está falando, entra na casa de Rimom, que é o deus da Síria, naquela altura, para ali adorar. E ele se encoste na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. E Eliseu lhe disse, vai em paz. Gente, o que o Eliseu disse aqui? Ele falou, o que o Naamã disse aqui para Eliseu? Ele falou assim, que o Senhor, o Deus, né, me perdoe. Quando o meu rei entrar na casa de Rimom, o deus deles lá da Síria, e ele encostar em mim para eu também me encurvar a esse Deus. Aí ele falou que que o nosso Deus, o Senhor, me perdoe por eu ter que me encurvar a Rimom, porque o rei vai me obrigar a fazer isso. Que ele me perdoe por isso. O que Naamã quis dizer? Porque Naamã ele reconheceu que Deus era o único Deus. Ele fala, agora sei que só há um Deus, que é o Deus de Israel. Ele falou, porque ele foi limpo, ele viu o milagre. Ele falou, nunca mais oferecerei, depois você lê lá, nunca mais oferecerei sacrifícios e holocaustos a outros deuses, a não ser o Senhor. Ele falou, só que me perdoe o Senhor quando o meu rei me levar a se prostrar a outros deuses. Que Eliseu responde, gente? Vai em paz. Que a
igreja de hoje responderia: você vai pro inferno. Você vai pro inferno. A igreja se mete na vida e na cultura da pessoa. Gente, a mulher é casada com um cara que é idólatra. A igreja fala pra ela: filha, se você não tirar as estátuas de casa, o demônio... Ô irmão, para com isso. As estátuas têm poder de quê? Pelo amor de Deus. Quem é a igreja? O que as estátuas? O que tem as estátuas? Estátua não é nada, nós sabemos disso. Não, aí faz a mulher já encrenca com o marido, trazer problema pra tirar as estátuas de casa. Quer dizer, o cara nunca vai pisar na igreja. O que a igreja tem que falar? Vai em paz. Irmã, fique em paz. Você está salva, você está purificada, fique em paz. Isso é uma obra do Espírito. Meu, nós estamos falando de Naamã dizer que ele vai ter que se encurvar a um Deus falso. Se encurvar. E o Eliseu fala para ele: vai em paz. Por quê? Porque você foi salvo, você foi purificado, nada vai te tornar imundo mais. Nada vai te tornar impuro. Você foi salvo, você sabe quem te salvou. Você sabe quem te purificou. Nada te torna impuro mais. Eu não estou dizendo que agora você pode sair satisfazendo os seus desejos ilícitos. Eu não estou dizendo isso. E também não estou dizendo que se você cair em tentação, você vai perder a salvação. Também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não deve se meter na cultura e na vida das pessoas. A gente não sabe a situação. Eu já vi mulheres que moravam junto com maridos que não queriam casar. E que elas chegam na igreja, eu conheço uma pessoa que foi orientada a deixar o homem ir embora porque ele não queria casar. Gente, pelo amor de Deus. Ou seja, não se mete na vida da mulher. Ela foi salva, fala assim: irmã, fique em paz. Deixa Deus fazer essa obra. Não faz a mulher divorciar. Gente, é engraçado isso, talvez espantoso, mas é bíblico. Quando Paulo fala para Timóteo que os bispos sejam maridos de uma mulher só, para que ele cita isso? Os bispos sejam marido de uma mulher só. Ué, mas tem algum outro exemplo para ele dizer o marido de uma mulher só? Claro que tem. Os gentios daquela época, é como hoje em muitos lugares da África, homens tinham mais de uma mulher. E Paulo está dizendo, para ser bispo, o marido de uma mulher só. O que quer dizer? Não mexe na família, da cultura da pessoa. Não mexe nisso. Eu conheci um pastor há muitos anos atrás. Ele disse que foi enviado para pregar num lugar de índios, numa tribo, e que um índio entrou numa igreja com 7 mulheres, e cada uma tinha filho dele. E ele falou: e menino, e o trabalho para eu dizer para ele que não pode? Irmão, pelo amor de Deus, não mexe com isso. O homem tem as 7 mulheres, cada uma... Eu não estou dizendo que agora todo mundo na igreja vai arrumar 7 mulheres. Claro que não, gente, é claro que não. Eu estou falando sobre você mexer na vida de alguém que está daquele jeito. E aquilo é uma coisa que o Espírito Santo tem que mexer naquilo, não é você. Você percebe? Não é você que agora vai ficar falando: isso pode, você não pode, isso pode, você não pode. Meu, a sua palavra vai trazer confusão. Você percebe? Chega pro índio, manda o índio mandar 6 embora. Vai ter que escolher qual das 6 ele vai mandar embora com as crianças. A gente não mexe nisso. Pregue Cristo para essa pessoa. Essa pessoa vai ser salva, vai receber a salvação, e deixa eles viverem a cultura deles. Você não tem que mexer nisso. Você não tem que dizer para ele: olha, tem uma mulher só, viu, filho? Você não passa isso não. A Bíblia nem está dizendo para você fazer isso. A Bíblia está dizendo para a gente pregar a Cristo, pessoal. Olha, eu estou dizendo que Naamã disse que ia ter que se prostrar a outro Deus por causa do rei. Não era ele que queria fazer isso, mas ele estava sendo obrigado, ele estava debaixo disso. Você está percebendo? Ele era de outra cultura, ele era gentio. Então ninguém mexeu com isso. Então a gente tem que parar de bedelhar na vida dos outros. A gente tem que parar de se meter na vida dos outros. Se há um caso complicado, não é a gente que tem que dizer para a pessoa de forma forçada tomar atitude. A gente tem que pregar a Cristo, a pessoa vai ser purificada, graças a Deus, vai ser salva, e depois a vida dela deixa na mão de Deus. Homem, você não é ninguém, você é a menina que anuncia a boa notícia. Para de querer ser o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu foi comparado com Jesus. O profeta Eliseu era o Cristo daquela época, o nosso Cristo hoje é Jesus. Claro que Cristo tem um só. Estou querendo dar o exemplo de que ele representava Jesus. E o nosso Cristo hoje é homem, que é Deus, e ele pode todas as coisas, e ele não precisa que você fique se metendo na vida dos outros. Não se meta na vida dos outros. Apenas pregue Jesus e a purificação vai vir e tudo vai mudar. Gente, essa era a palavra que eu tinha para dar para vocês. Eu creio que todos os que estão me assistindo e creem em Jesus já foram purificados. Não tenha medo de nada. Apenas fique, como o profeta falou, em paz. Deus abençoe e até o próximo programa.